Tá chegando mensagem aqui, Jorginho. Meu amigo Severo Arantes, vascaíno, tá feliz da vida com a vitória do Vasco. A duras penas, é verdade. Mas venceu, né, Severo? Ele tá aqui, ó. Que fase do Vasco na segundona, né? E na sua posição de praxe, né? É vice-líder da Série B. Não sou eu que estou dizendo. É o Severo Arantes, que é vascaíno, né? Então, ó, não estou pegando no pé do vascaíno. O seu amigo Ronaldo Carvalho vai pegar no meu pé e depois falar, ó, você está chateando a gente, está desagradando os vascaínos. Não estou não, viu? É o Severo que está falando aqui no Facebook que o Vasco está na sua posição de costume, que é a segunda colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. E sabe quem também está ligado conosco? O nosso amigo Elias Oliveira, o Elias da Casa de Saúde, o Elias vereador. Grande Elias. Está acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço para ele, obrigado pelo carinho da audiência. Jorginho, promessa é dívida. Né? Você não comentou sobre o jogo do América, a vitória do Coelho por 4-1 na partida de ontem à noite, enfrentando o Náutico, como dissemos no bloco anterior. O jogo foi fora de casa. Agora você participa conosco para falar sobre essa vitória do Coelho. Jorge, como é que foi aí essa vitória fora de casa, ganhar de goleada? Não é fácil não, né? O América mandou bem. É para você ver, né, Léo, a dinâmica do futebol, como funciona, né? O América que teve uma fase aí, né, com aquela questão dos 21 pontos que perdeu, a diretoria do América, né, recorrendo, e daí acontece que o América vai e consegue, né, recuperar, assim, 15 pontos, né, naquele imbróglio todo que se deu. E o América hoje voltou, né? Parece que o plantel do América animou a voltar para a competição, a voltar para o campeonato e fez uma grande exibição em Pernambuco, né? Ontem vencendo um jogo importantíssimo. Não é fácil, né? Jogar lá. Em tese não é fácil. Né? Em tese não é fácil. É o Náutico, afinal de contas, prática costuma ser, né? Justamente. Então o América, ele está tentando, né, André, a se reerguer aí daquela situação toda que passou. E o futebol é assim, de repente, quem sabe, né? Alguns times que estão lá na liderança, lá, né? no G5, né? Que tem 5 times lá, muito próximo um do outro, do Ceará ao primeiro, está muito próximo. Quem sabe, de repente, aí pode haver uma queda de algum desses times e o América aparecer de novo aí. É muito difícil, mas no futebol tudo pode acontecer. É verdade, o América está hoje colocado na 9ª posição, né? E seria uma injustiça pelo início do campeonato que ele vinha representando o futebol, aquele futebol alegre, convincente até às vezes, estava nas primeiras colocações, depois daquele problema, destabilizou emocionalmente, mas agora está voltando e torcendo aí, não só você como eu, como o Léo Baiano também, torcendo para ele realmente adquirir o lugar que ele merece, em consideração do nosso amigo Hélio Megarães e também do Ramalho de Brasões, que são americanos nato. E quem também, Léo, que está acompanhando nós aí, né, acompanhando a gente, é o Charley Elias do Carmo, lá da Itavale. A Itavale é representante, né, dos fermentos Itaiquara, lá na rua Coronel José Maria Fernandes. O Charley, o Charley mandou aqui, ó. Segundo o Charley, olha bem, segundo o Charley, deixa eu puxar aqui, o Magela, lá de Uaporã, entrou em contato com ele, que está assistindo lá pela internet, falou que você pegou o pano do colchão, pegou o pano do colchão da casa do André e mandou fazer essa camisa aqui, que é de pano de colchão. Ô André, como é que você me explica isso aí, garoto? Meu amigo, essa aqui não é pano de colchão, não. Pano de colchão é aquela que tem risquinho assim, ó. Essa aqui é para dançar quadrilha. Mas é o seguinte, daqui a pouquinho, vou almoçar em casa, se sobrar lá uma couvezinha lá, tá, eu levo para você aí, para você pegar a sobremesa. Um abraço, Charley. Um abraço não só você, como sua mãe também, Dona Tereza, a sua irmã Manu, o seu irmão Jardim e o seu conhecido Jardel. Um abraço, meu amigo. Muito bem, André, Jorginho, amigos da TV A Semana, é o seguinte, ó, vamos falar da seleção brasileira agora, né? O Brasil tem se preparado aí para enfrentar a Argentina, né, ao longo dessa semana, o jogo que acontece no próximo sábado, é um amistoso entre Brasil e Argentina, e eu estou batendo essa tecla que a Argentina vem com a seleção completa, e o Brasil corre sério risco, sofreu uma derrota, torce para não levar uma derrota, não sofrer uma derrota cachapante, né, porque é sempre vergonhoso, mas não sei não, hein, acho que tem possibilidade, que a Argentina chega fortíssima, praticamente a mesma seleção que enfrentou a Alemanha naquele amistoso recente, e o Brasil juntando os cacos aí após a Copa do Mundo para tentar montar uma seleção com o mínimo de dignidade, né, que não seja goleada aí, e que não passe por vexames. Mas o Luiz Gustavo, que esteve na Copa do Mundo, né, e até que não fez uma Copa tão ruim, ele concedeu entrevista à TV, da CBF TV, para falar
né, como é que ele está vendo essa nova fase da seleção e essa reformulação, em tese também, né, Jorginho? Não é uma completa reformulação, mas enfim, a reformulação está sendo iniciada pelo técnico Dunga. Vamos ver. Depois de uma Copa do Mundo, é normal quando se inicia um novo trabalho, vem novas pessoas e tudo mais. Então, muita coisa ficou, muitos jogadores continuaram, outros não, outros chegaram, mas tudo isso em busca de melhora, em busca de evolução, e é isso que está acontecendo. Então nós temos que agora ter paciência, temos que continuar trabalhando forte, cada vez mais querendo melhorar, para que assim possamos estar fortalecendo e dando novos capítulos aí a essa história da seleção brasileira. Concedeu entrevista foi o Kaká. E o Kaká simplesmente é o jogador mais assediado da seleção brasileira na China, né? Tem 32 anos de idade, 3 Copas do Mundo nas costas, né? O cara com bagagem, com rodagem, mas está evitando fazer planos de longo prazo. Quer fincar os pés do grupo de Dunga, quer pensar convocação a convocação e jogo a jogo. O Kaká vai participar conosco aqui, meus amigos, para falar o seguinte, ó, como que ele vê essa convocação que ele teve, né? E para o Kaká, Jorginho, mesmo com tanta experiência, acaba sendo um prazer continuar servindo a seleção. Vamos ver. Servir a seleção é sempre um prazer, um privilégio e um prêmio. Acho que essa convocação vem num momento onde eu venho jogando bem pelo São Paulo, tendo uma continuidade de bons jogos, e chega num momento, acho que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Se chegou agora é porque era hora de chegar essa convocação. Muito bem, levando-se em consideração que o Luiz Gustavo esteve na Copa deste ano, diz que o Kaká já tem 3 Copas do Mundo nas costas, como eu já falei. Não se trata de uma renovação propriamente dita, mas, de uma certa forma, o Dunga tem a sua filosofia de trabalho, está tentando implantá-la, mas tem que respeitar também, né? Cada um tem sua forma, seu método de trabalho, e ele, aos poucos, vai moldando a seleção e tentando fazer com que a seleção tenha a cara dele. Convenhamos, a cara muito bonita, né? Sua cara dele, mas, enfim, tá, brincadeiras à parte, o Dunga tentando dar um mínimo de condição para a seleção para começar o 2015, Jorginho e André, já com um trabalho direcionado, e aí sim, quem sabe, o Brasil reconduzir a sua situação para ter uma seleção mais forte. Olha, Léo, eu vejo a convocação do Kaká foi uma convocação eventual, né, André? Lesionou-se, né? Um atleta que estava convocado, Ricardo Goulart. E o Ricardo Goulart e o Kaká veio. Eu acredito que o Kaká tem sim muito a colaborar ainda com a seleção brasileira, principalmente nessa fase de estrutura, né, que vem passando a seleção brasileira. É lógico que se você pensar numa Copa do Mundo daqui a 4 anos, eu acredito que pese para o Kaká, porém, quem sabe daqui a 4 anos ele esteja em forma e pode fazer parte sim de um grupo que vai disputar a Copa do Mundo. Quanto ao jogo da Argentina, eu penso que não será também nenhum desastre, nem nós devemos criar crise se porventura o Brasil perder para a Argentina. Nós temos que analisar hoje que é uma seleção que está saindo de um resultado péssimo na Copa do Mundo, com a moral baixa, que está buscando ainda formar ainda uma boa equipe. E que nós temos que analisar o jogo e não, às vezes, o resultado. Se a seleção vai apresentar bem, se vai mostrar alguma coisa nova em termos de movimentação, de estrutura de jogo. Eu penso que nessa parte que nós temos que analisar. Eu acredito que o Brasil tem tudo sim para fazer um bom jogo contra a Argentina e até vencer, como você já disse. A Argentina é uma seleção já mais formada do que a seleção brasileira, mas eu não tenho dúvida, nós vamos ter um grande jogo entre Brasil e Argentina. André. Olha, eu acho o seguinte, você mesmo disse que eu também acho que é um jogo aí que a gente tem que analisar o jogo. Mas nada adianta convocar. O Ribeiro, convocar agora o Kaká, pode convocar o Robben, pode convocar o Messi, pode convocar o cara lá da Alemanha também, lá, que é um bom jogador, que eu esqueci no Robben. Bom, se não mudar a estrutura do Brasil jogar, ou seja, se ele entrar em jogo com o Oscar e o William, sem aquela criatividade no meio de campo ali, nada adianta convocar Kaká, nada adianta convocar Everton Ribeiro e outros jogadores que você tem.
Muito bem, só para ficar claro, o Robin não é alemão, né, André? Eu falei o Robin e outro jogador lá, que é da Alemanha, que fugiu o nome lá. A Alemanha, se falar de craque lá, tu fica pensando para falar. Pois é, eu pensei tantos aqui tem que o Toni fugiu mesmo. Kroos, né, tem o Schweinsteiger, tem o Miller, realmente são grandes jogadores, uma excepcional seleção, prova disso, que é a campeã do mundo. Algo mais sobre esse amistoso? Não, a gente quer ver um Brasil, como o André falou, é ver um Brasil mais moderno, com um futebol mais alegre. E eu acredito que esse futebol com o Oscar e com o Willian vai ficar um futebol bastante burocrático, né? Então a gente quer um futebol com variação de jogada. Eu, no meu ponto de vista, entraria de cara com o Everton Ribeiro de titular, que vem já desde o ano passado fazendo boas apresentações, um jogador de dribles rápidos, um jogador que desmancha qualquer esquema de marcação. O Brasil sempre joga com as equipes, né? As equipes sempre jogam muito atrás contra o Brasil. Eu acredito que não será o caso da Argentina. Porém, o Everton Ribeiro é um jogador de excelente qualidade no seu passe, finaliza muito bem. Então eu já entrava de cara com o Everton Ribeiro, porque assim nós teríamos um futebol mais alegre, um futebol de mais movimentação no ataque. Esperamos que o Dunga tampe nossa boca. Né, Jorge? Não é tampa. A questão é a seguinte, o Dunga ele está chegando com muita cautela. O Dunga não é aquele mesmo Dunga, Léo Baião, da Copa passada, não. A gente tem acompanhado através da Será que é o Dunguinha Paz e Amor agora? Ele aprendeu muito, ele apanhou muito, né? Ele sentiu o que é o peso de gerenciar uma seleção brasileira, de ser o treinador de uma seleção brasileira. Então hoje ele já pensa diferente também, ele já fala totalmente diferente. Eu acredito que ele tem tudo para fazer, sim, um grande trabalho na seleção brasileira. Concordo com você, só que na última entrevista ele falou assim, a base não se mexe. Não, mas não se mexe mesmo. Ele não pode, você vê, ele não tem hoje o Thiago Silva, que será titular na seleção brasileira, certo? Ele não tem alguns jogadores importantes por questões de jogadores que estão lesionados, jogadores que estão cumprindo outros compromissos, mas ele já tem sim uma base. A base não se mexe mesmo. Nesse ponto eu concordo. Agora ele tem que dar oportunidade também para jovens jogadores que estão surgindo aí, que a gente espera. Nós estamos pedindo só uma mudança no meio de campo, mais criatividade, só isso. Muito bem. Toca o pau no burro aí, Léo Baião. Não quero perder para a Argentina nem no campeonato de birosca, né? De bola de gude, como se diz, né? E se sofrermos uma goleada, o que é possível, não sei se é provável, será um gosto amargo, porque ainda que seja um amistoso, perder para a Argentina não é bom em hipótese alguma. Bom, é o seguinte, no próximo bloco nós vamos falar do Galo, né? E tem gente nova chegando no Atlético para a disputa da sequência do Campeonato Brasileiro, dos próximos jogos, né? E tem também uma situação que está trazendo um desconforto ao elenco, e aí vai dar pano para a manga, André. É o seguinte, o Galo voltou, ou está voltando, né, como queira, a atrasar salários. A gente vai trazer os detalhes sobre isso aí na sequência depois do intervalo. E uma entrevista com a apresentação de um novo jogador, como eu disse, que já chegou o Galo, que é o Cezinha. Sabe quem é? Sabe? Eu conto depois do intervalo. Eu conto depois do intervalo, então. Um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o noticiário do Galo aqui no Semana Esporte. Até já.